a gente também faz pão sem glúten, né? Algumas pessoas gostam. Algumas pessoas, eu até, a nossa live hoje vai ser justamente sobre esse assunto. Porque eu percebi assim que depois que eu fiz a publicação, muita gente entrou em contato para fazer algumas perguntas, querendo a receita, né? Então, como gerou essa interação, uma interação legal, eu gosto quando certo assunto às vezes traz essa repercussão, né? As pessoas ficam fazendo perguntas e tudo, interagindo mais. Aí eu falei assim, não, vou fazer uma live e vou dar uma satisfação para algumas pessoas que entraram em contato. Primeiro, o pão era sem glúten realmente, mas só ressaltando um ponto, tá? Foi uma pessoa que me pediu e aí como dificilmente eu faço, mas ela queria que eu fizesse esse pão, aí eu fiz o seguinte, eu falei, olha, eu não faço pão totalmente sem glúten, o meu pão, eu não sei fazer pão sem glúten mesmo. Olha, eu confesso que a minha praia é o glúten, né? Mas eu gosto também de fazer, eu gosto dessa área funcional. E aí as pessoas sempre me pedem para fazer o sem glúten e aí foi algo que eu fui treinando e hoje em dia eu faço alguns. Não sou expert em pães sem glúten, tá? Mas alguns pães eu faço, eu gosto de fazer. E aí, só um ponto, porque algumas pessoas podem falar assim, Andréia, mas como tu faz pão com glúten na tua cozinha e tu faz o pão sem glúten? Meu pão, ele é um pão contaminado com glúten. Né? Minha cozinha, ela é totalmente contaminada, glúten, ele fica no ar. Então, as pessoas que são totalmente intolerantes ao glúten, jamais eu iria oferecer um produto como esse. Mas aí a pessoa que me pediu era uma pessoa que cortou o glúten depois de uma cirurgia que fez e tudo, não é uma intolerante assim tão, como poderia falar, de estado grave, né? E aí ela já sabe a situação, ela me pediu porque ela gosta do pão mesmo. E aí eu fiz o pão sem glúten. Eu vim falar um pouquinho porque como tem algumas pessoas que gostam realmente de pães sem glúten e outras que têm curiosidade, eu vim falar só alguns pontos da produção do pão sem glúten. Primeiro, a qualidade do arroz. Gente, a qualidade da farinha de arroz para fazer os pães sem glúten assim, para mim é o primordial. Porque às vezes você vai comer um pão sem glúten e tu sente assim arenoso, né? Como se aquela massa fosse arenosa. Por quê? Porque a farinha de arroz que você está fazendo, aquele pão, ela é uma farinha grossa. Então ela fica assim meio arenosa, né? A granulometria dela é muito grossa. E acaba implicando na qualidade do teu pão, do teu bolo. Então sempre priorizar farinhas de qualidade. Ou até mesmo peneirar. Passa na peneira 2 vezes assim essa farinha para te obter uma farinha mais uniforme possível, né? E isso vai te trazer uma qualidade. Às vezes eu já vi massa de quiche muito arenosa e fica com gosto não muito bom. Massa de empada também feita com farinha de arroz e compromete a qualidade. Então o primeiro passo é tu escolher uma boa farinha de arroz. O segundo passo é no processo, porque o pão sem glúten ele fica tipo uma massa de bolo, ele não é uma massa que tu modela assim as bolinhas, né? Com exceção alguns que realmente não são a minha praia, né? Tem gente que faz aí uns pães de fermentação natural e tal, sem glúten, consegue modelar. Eu confesso que esses aí eu nunca fiz. Os que eu faço geralmente são pães que tem a consistência muito parecida com o bolo. E aí fica uma massa firme, é como se fosse assim, a consistência do bolo multiplicado por 2. Então fica uma consistência um pouquinho mais grossa, mas que não dá um ponto de tu modelar na mão, né? Ele é bem pastoso. E o que dá essa característica na massa e faz o pão fermentar, crescer, ficar fofinho, é justamente a goma xantana, que no caso foi essa que eu utilizei para fazer meus pães. Então, o glúten, num pão comum, pão feito com trigo, ele aprisiona o gás carbônico dentro da sua cadeia, né? Que é como uma cadeia uma teia de aranha.
né? Vamos imaginar assim. Então ele consegue aprisionar o gás carbônico que vai crescendo, vai se expandindo e vai dando volume àquele pão. No pão sem glúten, não tem um glúten para dar esse volume, né? Não tem um glúten para contribuir com esse crescimento. E aí é que a gente adiciona esses tipos de aditivo, tipo goma xantana, CMC, agar-agar, que são substâncias que formam tipo uma liga. E aí o pão, quando fermenta, ele cresce, no forno ele também continua crescendo e aí ele não murcha, porque a goma xantana, por exemplo, ela dá essa estrutura semelhante ao glúten. Só que tem um ponto importante quando você for fazer uma receita, e eu acho que esse é um dos principais pontos na hora de você fazer um pão sem glúten, é saber o momento de você adicionar goma xantana. Às vezes a pessoa vai dar a receita, dá o passo a passo e não se preocupa em dizer que a goma xantana, por exemplo, ela é adicionada somente no final do processo. É tipo o sal no nosso pão sem glúten, pão com glúten, que a gente não adiciona somente no final, para justamente fortalecer a cadeia do glúten, manter a estrutura devida que a gente quer. A goma xantana ela é adicionada no final, porque se a gente adicionar no início, ela forma tipo uma borracha. E aí fica ruim de você manusear, de dar o ponto na massa. Então a gente sempre pega, faz todas as misturas dos outros ingredientes. Por exemplo, o pão que eu fiz ontem, eu faço uma esponja, porque se vocês forem ver a quantidade de fermento na maioria dessas receitas de pães sem glúten é muito grande. Isso me incomoda muito, que eu acho assim, a pessoa deixa de comer o glúten, mas come uma quantidade excessiva de fermento. Tipo, a receita que eu tenho desse pão que eu obtive com uma pessoa que é muito safa em pães sem glúten, a receita dela pede mais ou menos são 30, 40... São 40 gramas de fermento biológico que a receita pede para mais ou menos 500 gramas de farinha que mistura o polvilho doce com a farinha de arroz. Gente, eu falei, gente, não tem condições. Aí eu peguei apenas 10 gramas, fiz uma esponja somente com açúcar demerara para depois colocar na minha receita, porque senão ia ficar um gosto de fermento horrível no pão, e é uma coisa que me incomoda. Então, se me incomoda, eu não quero que a pessoa que vai comer aquele pão também sinta aquele gosto residual de fermento. Então eu faço a esponja, depois eu vou hidratando a massa, faço todo o processo de mistura e por último eu adiciono a goma xantana. Então é muito importante que você faça a mistura, faça a hidratação dessas suas farinhas com ovo. Os pães sem glúten geralmente levam bastante ovos, né? Por exemplo, essa receita de mais ou menos 500 gramas levam 6 ovos. Só avisando, eu vou dar essa receita, muita gente me pediu, só que eu vou passar para vocês essa receita no formato de vídeo. Então eu vou gravar um vídeo fazendo todo o passo a passo dessa receita para que vocês tenham, tá? Mas as fotos dele, do creme, eu já fiz e já postei tudo no meu Insta. Mas eu queria vir falar justamente para as pessoas que me perguntaram: André, mas esse pão é remédio sem glúten porque ele tá tão, parece um bolo, tá fofinho. É um pão. Sabe esses pães que a gente compra que vem tipo, a gente chama de forma piscina, que é uma forminha que ela tem tipo um fundinho, assim, uma piscina realmente, e a gente coloca o creme. Então eu sempre ficava olhando para as pessoas, eu falei, gente, sempre faz. Eu não sou muito fã de pão de batata, né? Não é muito a minha praia, pão de batata. E eu vi as pessoas fazendo aqueles pães de batata, colocando creme de queijo cuia, e eu falei, sempre a mesma coisa, é sempre o mesmo pão, sempre o mesmo creme. E assim, eu não gosto de sempre a mesma coisa, né? E aí eu fui com glúten, eu fiz outros pães com outros sabores, com outras cores. Fiz pão de beterraba, fiz pão de queijo. Ele é um pão de queijo que vai com creme de frango. Fiz de beterraba com frango e ameixa. Fiz de camarão com jambu. Então eu criei assim vários recheios diferenciados com sabores de massa diferenciados. E aí eu falei, por que não fazer sem glúten também? Porque tem muita gente que gosta desse tipo de pão, mas não come justamente porque tem intolerância. E aí eu fui e fiz esse pão sem glúten e fiz outros cremes. Creme sem lactose, creme com lactose, que tem gente que
come sem problema nenhum. E aí vou desenvolvendo outros sabores, porque eu acho assim, o pão de batata com queijo cuia é uma delícia, beleza. Mas eu tenho outras opções tão boas quanto. E aí eu desenvolvi essas receitas com esses cremes diferenciados e eu vou passar para vocês num vídeo completo, totalmente cheio das informações que as pessoas querem. Me perguntaram qual era o queijo. Como assim queijo sem lactose? Nós temos queijo sem lactose. Um ponto que é muito importante, tem gente que fala assim, mas eu só compro o queijo se tiver escrito sem lactose. Gente, às vezes tem queijos, às vezes, já vou passar para vocês, às vezes tem queijos que não estão escritos sem lactose, mas se for queijo curado, tipo o queijo parmesão, o queijo de qualidade parmesão, a quantidade de lactose que tem nos queijos curados é muito baixo. Às vezes se você for na internet e pesquisar queijos sem lactose, queijos curados sem lactose, você vai ver que tem uma lista muito grande de queijos que tem quantidades bem baixinhas de lactose que você pode consumir, né? Se você não for tão intolerante a esse tipo de composto. E aí você pode estar comprando sem problema nenhum, tá? Não é somente os que vêm escrito sem lactose. Você pode testar consumindo, se você for totalmente intolerante à lactose, você pode ir provando, vendo alguns queijos que podem ser inseridos na sua dieta também, né? Que a quantidade, à medida que o queijo vai sendo curado, a quantidade de lactose vai sendo reduzida. Então, se for um processo de cura aí de muitos dias ou até meses, você tem um queijo com a quantidade de lactose bem baixinha, então dá pra consumir. O creme de queijo, Roberta, sem lactose, na verdade eu faço um creme sem glúten e sem lactose, então eu utilizo o amido para dar a consistência ao creme, e aí eu compro queijo sem lactose. Como era para uma pessoa que ela é intolerante, realmente eu dei preferência de comprar um queijo que vem com as especificações tudinho sem lactose. E aí eu vou temperar eu preparo com manteiga ghee, utilizando cebola, alho, aí eu monto aquele creme com noz moscada. E aí eu vou temperando, depois eu só faço finalizar com o queijo, tá? E aí depois aquele queijo pronto, né, com o creme e mais o queijo, eu finalizo ralando o queijo por cima e fica bem legal. Então dá pra fazer, a gente tem várias opções, não se atentar simplesmente a produtos, né, que assim, produtos tão comuns. Tem que ir no supermercado fazer uma pesquisa, tem que pesquisar na internet queijos opcionais para pessoas intolerantes à lactose, que a gente tem várias opções. Tem que pesquisar fontes de farinhas para intolerantes ao glúten, que nós temos bastante também, e aí a gente vai montando possibilidades dentro dessa produção. Eu fiz um pão com creme de jambu e camarão, e o outro foi somente com queijo. Então, eu fiz esse, mas você pode fazer com frango defumado, que fica muito bom. Você pode fazer com apenas vegetais, com azeitona e ricota. Enfim, são várias opções de cremes que a gente pode estar inserindo aí para fazer pães de qualidade, tá bom? Então, se você quer fazer pães também sem glúten, né? Aqui a gente tem também essa opção no canal. Você pode já ir testando algumas receitas, mas aguarda que eu vou soltar essa receita completa do pão com creme de queijo para vocês também tentarem reproduzir com todos os detalhes, todas as informações. Ontem eu gravei um vídeo que é da geleia de laranja com a base de maçã. Então, se prepara que vai ter esse vídeo completinho com a nossa geleia, e aí eu dou várias opções de uso dentro da panificação, tá bom? Gente, para quem tiver mais interesse na área de pães sem glúten, pode usar a farinha de arroz integral. Ela é um pouquinho mais resistente, mas pode usar sim. A gente tem essa opção no mercado, né? Farinhas de arroz integral. A gente tem a opção de vários tipos de farinhas, né? Para estar inserindo. Tem a farinha de grão de bico.
tem farinha de amêndoa, tem vários os tipos de farinha que a gente pode estar produzindo esses pães sem glúten. São opções, é uma área que a gente tem que também dar uma estudada para entender, porque às vezes a gente deixa de usar uma farinha para usar outra, pensando algo e algo totalmente diferente. São opções, mas a gente tem bastante possibilidades. E aí eu queria passar para dar esse oi aqui para vocês, falar também que as nossas lives elas vão mudar de dia e horário, né? Vão ser agora dias de quarta-feira às 12h30, né? Vai ser o nosso horário das lives. E aí eu vou passar essas informações direitinho para vocês, para que vocês possam estar participando aqui comigo. Tá bom, gente? Um abração. Falar que o meu canal do Telegram também passo materiais exclusivos na área de panificação. Por quê, gente? Porque eu passo materiais exclusivos lá no canal do meu canal do Telegram. Porque eu sei que quem vai lá pro Telegram é quem realmente quer mais assuntos de panificação. Aqui no Instagram eu tenho um público muito variado. Então tem pessoas que gostam de panificação e tem pessoas que não gostam. Então lá eu sei que as pessoas que estão indo para lá são pessoas que querem aprender algo mais, são pessoas que querem discutir, querem saber sobre o assunto de panificação. Então eu dedico a minha energia muito mais pro Telegram, justamente por conta do público que está querendo se inteirar no assunto. Então se você quer fazer parte desse canal do Telegram e receber muito mais informações exclusivas realmente, porque às vezes eu me prendo muito mais ao Telegram, justamente pelo público que eu sei que está lá, é só clicar aí no link. Nesse link você vai ser direcionado para entrar no canal do Telegram. E aí o que acontece? Eu mando o material lá, você assiste, você ouve os áudios, enfim, e aí você pode me fazer perguntas aqui pelo direct no Instagram. Então, é só uma forma da gente se comunicar melhor, tá bom? Um abração a todos, a gente se encontra quarta-feira.